Alô, gente, uma boa tarde para quem é da tarde, bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é de noite, para quem quer assistir dois caras bonitão, assim, de madrugada, perdeu o sono, vai olhar o Manuelito e o Mazzucchi, né, na nossa gravação do vídeo aí. Senhor Manuelito Savarez esteve em Taquara na última quinta-feira para falar de um documento muito importante que foi apresentado aqui em Taquara, que é a Carta de Princípios. Tudo bem, seu Manuelito? Tudo bem, tudo na paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus outros. É isso aí. Seu Savarez, o que é essa Carta de Princípios? Eu lembro que alguém falou que seria uma constituição do nativismo, e foi muito feliz essa colocação. Quem falou isso foi um vereador, né, na Câmara de Vereadores. Marcelo, acho, Marcelo. Ao se pronunciar, ele falou nisso. A Carta de Princípios, na verdade, é o documento basilar do tradicionalismo gaúcho organizado, tá? Porque ela é anterior ao MTG como federação, ela é anterior à Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha. Ela é um documento, na verdade, é uma coletânea de decisões adotadas a partir de 1954. Tá? 1954, em Santa Maria, foi realizado o primeiro congresso tradicionalista. Havia no Rio Grande do Sul em torno de entre 30 e 40 CTGs. Compareceram naquele congresso 38 CTGs se fizeram presentes em 1954. A partir dali começaram a ser discutidas questões que diziam respeito a objetivos do tradicionalismo, as metas alcançadas, os parâmetros, os limites, né, do movimento tradicionalista gaúcho, que surgia naquele momento, tinha surgido alguns anos antes, com o 35 CTG, que é de 24 de abril de 48, e aí o Fogão Gaúcho de Taquara, que é de agosto de 48, e depois em 49 já vão ter o Minuano de Iraí e o 35 da Palmeira das Missões, e aí foram surgindo entidades tradicionalistas à imagem e semelhança do 35 e do Fogão Gaúcho, tá? São as duas entidades que dão o padrão de existência dos CTGs até hoje, em termos de objetivo, em termos de organização, em termos de nomenclatura. Bom, entre 1954 e 1960, foram realizados ali 6, 7 congressos, e nesses congressos foram sendo aprovados documentos, teses, propostas. E o Glaucus Saraiva, que era um homem muito atilado, muito inteligente, perspicaz, um bom poeta, ele foi juntando isto e compilando e fazendo uma relação de itens que deveriam ser os balizadores do tradicionalismo gaúcho organizado. Esse documento foi apresentado ainda em 1960. Mas ele não foi aprovado em 60 e tal, e ficou uma comissão de analisar, estudar, ampliar, melhorar e tal. E aí, quando chegou em 1961, no Congresso de Taquara, já o 8º Congresso, tá, do tradicionalismo gaúcho, resultou aprovado o documento, tá, apresentado pelo Glauco Saraiva, e se transforma, a partir dali, no documento mais importante do tradicionalismo gaúcho organizado. O MTG surge em 66, ou seja, 5 anos depois, a federação é organizada, e a Confederação Brasileira surge em 87. Tá? Então, bem mais tarde. E as duas entidades, tanto a Federação do Rio Grande do Sul quanto a Confederação Brasileira, adotam esta Carta de Princípios nos seus estatutos e a consideram cláusula pétrea, ou seja,
ela não pode ser modificada, não pode ser alterada, mesmo que alguns objetivos até já tenham sido alcançados, tá? Mas estão ali cristalizados como um documento balizador. Isto que é a Carta de Princípios. O senhor falou na noite de quinta, aliás, eu quero parabenizar a Câmara de Vereadores por não ter esquecido esse momento tão importante dentro do tradicionalismo do Rio Grande do Sul, né, seu Manuelito? E o senhor falou que o CTG, o Fogão Gaúcho, tinha tudo para dar errado. Para começar o fundador, que era de origem alemã, né? Isso. E... Não é que tivesse tudo para dar errado, mas eu disse assim... Não para dar errado, mas que era a situação menos provável. Era uma região alemã, né? Taquara tem uma característica muito interessante, né? Taquara, ela surge a partir dos tropeiros, né? Mamelucos brasileiros, tá? Que lá no século XVIII, tá? Começou ainda no final do século XVII, depois do século XVIII, começam a levar tropas de gado e depois de mulas, né? São os biribas. Para São Paulo, é isso que depois se conheceu como birivas ou biribas, tanto faz, né? Que, na verdade, são pessoas que eu chamo de mamelucos brasileiros, porque eles são uma mistura de português com índio, ou melhor, português, elemento masculino, e índio, elemento feminino, tá? Porque os portugueses, eu sempre digo assim, os portugueses, quando vieram para o Brasil, não trouxeram suas mulheres. Eventualmente podem ter trazido alguma acompanhante, aquilo que lá fora, de onde eu saí, chamam de percantas, né? Alguma percanta tem acompanhado os portugueses, mas eles vieram para cá e começaram a fazer filhos com as índias que aqui estavam. Foram tomando as índias como suas mulheres, né? E esse é o primeiro brasileiro. O primeiro brasileiro é dessa mistura do europeu português com o indígena que aqui se encontrava, né? E esse tipo humano, que nós chamamos aí mameluco, ele acaba levando, digamos assim, o seu interesse para o interior do Brasil, tá? Seja na exploração de madeira, de pedras preciosas e tal, ele vai avançando. Ele vem para o sul também, inicialmente para caçar índio, né? As bandeiras, as entradas e bandeiras, como a gente conhece, né, na nossa história. E depois começam a levar gado daqui, que havia em grande quantidade na região da Vacaria do Mar, para o centro do país, para São Paulo especialmente. Sorocaba e Piratininga se transformam em centros importantes de venda de gado, de concentração de gado, e mais tarde, um pouco, as mulas, tá? Que aí tem dois grandes focos de transporte de mulas, né? As mulas argentinas, que entram pela região missioneira e são transportadas a partir das missões, passando por Cruz Alta, Passo Fundo, Carazinho, Passo Fundo, em direção de Vacaria, ou saindo pelo Gonhoém, ou saindo pelo Barracão, que são as saídas do estado, tudo em direção ao Planalto Lagiano, Planalto Curitibano, entrando em São Paulo, chegando a Sorocaba. E outro transporte de gado, inicialmente, depois também de mulas, que vem dos Campos de Viamão. Campos de Viamão é uma região muito grande, né? Quando se fala em Campos de Viamão, entende-se assim, mais ou menos de Torres a São José do Norte. É uma extensão enorme, tá? Mas que primeiro, o gado que vinha da colônia Sacramento, lá do Uruguai, cruzava por ali, em direção a São Paulo, e depois as mulas. O primeiro caminho ia pelo litoral, ia subir o Morro dos Conventos, em Santa Catarina. Mas o segundo caminho, de Viamão, vem a Santo Antônio, Taquara, Taquara, São Chico, tá? E de São Chico em direção de Bom Jesus e de Laje, né? Passando ali por Cambará, por Jaquirana, sobe a serra.
Então, Taquara nasce assim, como uma passagem de tropeiros. Mas quando chegam os alemães, em 1824, eles, a partir de São Leopoldo, eles vão se estendendo em direção do Rio dos Sinos, em direção do Vale do Paranhana, e chegam até Taquara, Riozinho, Rolante, aí chegam nessa região mais dos vales e se estabelecem ocupação como agricultores. Tá? E aí começa uma mudança de perfil da região, que era uma região que lidava exclusivamente com gado. Tá? E aí os alemães chegam como agricultores, chegam com famílias e tal, outro padrão, outra cultura. E quando chegamos aí na metade do século passado, mais ou menos aí a partir do final da Segunda Guerra Mundial, em 1845 em diante ali, a região que vai desde Novo Hamburgo até Taquara é uma região reconhecidamente de predomínio alemão, de descendentes de alemães. Hein? E aí é o seguinte, eu digo assim, era de se esperar que o segundo CTG, depois do 35, que nasceu em Porto Alegre, fosse nascer ou em Pelotas, ou em Bagé, ou em Livramento, Uruguaiana, São Gabriel, sei lá, né? Na direção da região mais característica de estancieiros, né? Que são a origem do Rio Grande do Sul. Mas não. O segundo nasce exatamente encravado numa região de alemães, que tem também uma mistura aí de birivas, né? Como tu falaste, e depois se espalham. Aí, Iraí, por exemplo, é outro local pouco provável de ser o terceiro CTG, mas é o terceiro, é de Iraí, lá na divisa com Santa Catarina, uma região de colonização nova, tá? Porque a colonização de italianos e alemães começa com os alemães dos vales, aqui embaixo, depois os italianos na serra. E aí, a partir mais ou menos aí de 1920, 1915, 1920, tanto alemães quanto italianos, descendentes de, né, começam a ocupar a região do noroeste do estado, tá? E aí vão ocupar, eu digo assim, um espaço que fica mais ou menos entre o Barracão, tá? Ali para cima da Lagoa Vermelha, e se vai até as Missões, todo o costado do Rio Pelotas e do Rio Uruguai. E aí nós vamos ter Iraí, né, como sediando o terceiro CTG. Depois o quarto, sim, o quarto já não... Uma situação um pouco diferente, criado em Palmeiras das Missões, já é uma região um pouco mais tradicional do estado, uma birivas com... A nossa história ela é muito rica e muito peculiar, a história do Rio Grande do Sul, a história do tradicionalismo. E muitas vezes, eu pelo menos já ouvi, o senhor já ouviu, dizendo que o MTG, as regras do tradicionalismo são muito rígidas e não se deixa mudar, porque aqui tentaram implantar o Che Music, não sei mais o quê, e que acabou não dando em nada, né? O Che Music foi uma peleia que eu tive lá quando fui presidente a primeira vez, em 2001. Bah, eu quase apanhei umas quantas vezes, né, por conta disso. Mas quem que estava fazendo sucesso com a música gaúcha e enveredou para ser music, praticamente sumiu do mapa, né? Deu com os burros na água, como se diz, né? Como diz os Oreia, deu com os burros na água. É verdade. Os Oreia é um dos nossos principais muladeiros aí. É verdade. Ele e o Walter Nunes, né? Conhece muito, exatamente. Conhece muito e é meu amigo também. Mas assim, ó, essa questão do regramento do MTG, ele é uma coisa necessária, tá? Eu tenho muita tranquilidade para lidar com isso. O pessoal me acusa de inúmeras coisas. Porque é isso, porque é aquilo, que é ditador, porque é intransigente, que é atrasado, porque Eu não sou nenhuma coisa nem outra. Eu sou um defensor da tradicionalidade. Por quê? Porque o MTG existe para isso.
O dia que o MTG começar a lidar com modernidade, terminou-se. Aí não precisa mais, né? Não precisa mais. Aí os outros já fazem modernidade. O MTG foi criado para cuidar da tradicionalidade. Então não me venham, né, como dizem, eu não sei, alguma novela aí, não me venham com churumelas. O MTG é uma entidade que cuida do tradicional. Então, eu já cansei de ouvir em emissoras de rádio alguém dizendo assim, porque nós temos uma tradição muito antiga. Sim, uma tradição nova não existe, né? Se não for antiga, não nos serve. Exatamente, né? Então, o MTG, na realidade, ele cuida da memória do Rio Grande do Sul. De alguma forma, sim, né? Nós não queremos ser donos nem da história, nem da memória, não queremos ser donos de nada. Agora, o MTG foi criado e não foi por mim, eu sempre digo, eu não criei o MTG. Aí eu recebi de herança e abracei essa causa porque me agrada, porque me atende minha necessidade pessoal e minha forma de ver a vida, tá? Então, eu não posso chegar e sair mudando o que os outros fizeram, tá? Aquela gurizada lá, que era uma gurizada de 18, 20 anos, que criou lá o 35 CTG, o Glauco Saraiva, por exemplo, que eu falava antes, que é o artífice da Carta de Princípios, já era um pouco mais velho. O Glauco Saraiva tinha 30 anos de idade. Em relação aos outros, era mais velho. Para a época, 30 anos de idade, tu já estava assim na meia-idade, né? Hoje, 30 anos de idade, a gurizada não quer sair de casa, continua no colo da mãe. É verdade. E o Fogão Gaúcho, ele foi o segundo CTG fundado no Rio Grande do Sul, e eu sempre digo, né, que ele é o segundo do estado e o primeiro do mundo no interior do estado. Né? É verdade. E nós temos uma outra questão. No auge dos festivais surgiu a Califórnia, certo? E logo depois, 2, 3 anos depois, surgiu a Ciranda. E a Ciranda, ela conseguiu, junto ao MTG, misturar o tradicionalismo com a música folclórica alemã, através do seu Eldo Ivo Klein, de grandes saudades que eu tenho desse amigo. Foi mais ou menos por aí. Ciranda Teuto Rio Grandense? Exatamente, eu tenho toda a coleção dela. Olha aí. Em CDs aí, né? Mas eu digo assim, ó, o MTG, a própria Carta de Princípios, né, que é o nosso assunto original aqui, depois nós estamos tratando de outras coisas, mas a própria Carta de Princípios, ela diz o seguinte, da necessidade de valorização do elemento imigrante e da sua cultura, tá? Então, assim, ó, o gaúcho, esse tipo humano chamado gaúcho, ele não é um tipo étnico, tá? Nem genético. Ele é uma mistura cultural. Ele é uma miscigenação cultural. Nós temos aí um tanto de cultura portuguesa e espanhola que vieram da Europa, tá? E aí nós temos a cultura indígena que aqui se encontrava em alguns aspectos. Até eu acho que ficou pouco da cultura indígena na nossa cultura de hoje, tá? Tem pouco do indígena, tem muito mais iconografia do que hábitos, tá? E costumes, mas tem a sua importância também. E aí vem aquilo que nós chamamos genericamente de imigrantes, tá? Que na verdade o português e o espanhol também são imigrantes, tá? Mas eles não entram como imigrantes na classificação do imaginário social. O imaginário social imigrante é alemão, é italiano, é polaco, algum ucraniano pelo meio, algum holandês, algum russo, e ficou por aí o assunto. Tá? E no meio de tudo isso nós temos o migrante, tá? Que é o mameluco brasileiro, que é o primeiro brasileiro, que nasce em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia. Ele nasce ali e dali ele vem para o sul. Tá? Sempre temos que nos lembrar que quando o Rio Grande do Sul foi fundado oficialmente, o Rio de Janeiro já tinha 200 anos de história. Ou seja, o Rio de Janeiro já tinha 6 gerações. Já tinha 6 gerações de brasileiros.
quando o Rio Grande do Sul foi fundado oficialmente, que é 1737, quando o Silva Paz cria o Forte Jesus Maria José, que hoje é a cidade de Rio Grande. Tá? Então, nós somos retardatários no processo. E aqueles biribas que vêm da região do Paraná, ali do Planalto Curitibano, e de São Paulo, alguns, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, goianos também, que vêm para cá para buscar gado, para transportar gados e mulas e tal, e vão se estabelecendo por aqui, criando cidades, tá? Essas pessoas, assim, elas têm uma contribuição cultural muito importante para nós, porque nós vamos verificar na música, na dança, nos hábitos, na culinária, nas crenças, tá? Na religiosidade, muitos elementos que são trazidos para cá por mamelucos brasileiros, tá? Que não são nem do alemão, nem do italiano, nem do português. A idiosincrasia que se desenvolve no Rio de Janeiro e depois São Paulo, aí acaba vindo para cá, tá? Essa mistura. Então, o gaúcho é uma mistura disso tudo. Eu digo assim, não existe um gaúcho só alemão, só italiano, até tem uns que são descendentes de alemão de cima a baixo, mas culturalmente ele se inclui numa sociedade que trabalha inúmeros outros elementos culturais. Tá? Taquara, e essa região aí, de Taquara, Santo Antônio da Patrulha, Rolante, Riozinho, subindo em direção de São Chico, talvez seja a região que tenha mais essa mistura caracterizada, sabe? Porque ali tu encontra alemão, tu encontra o mameluco brasileiro, tu encontra o primeiro português que se estabeleceu ali na Santo Antônio da Patrulha. A Patrulha era um comando militar português de cobrança de impostos ali em Santo Antônio, tá? E depois, e aí tem os que ocuparam os campos de cima da serra, que é uma mistura aí de mameluco brasileiro, índios e tal, essa coisa, e alguns italianos que se chegam depois, aquela região ali de Riozinho, Rolante e tal, produzem vinhos muito respeitados, né? Produzidos por italianos que se estabeleceram por ali também. Então, há uma miscigenação importante. Bom, carta de princípios do MTG, homenagem da Câmara de Vereadores, e para nós aqui de agora foi uma honra receber o senhor nessa sessão extraordinária e um prazer em poder relembrar os 60 anos e reverenciar, né, esse documento tão importante no nativismo e na cultura do Rio Grande. Quem teve a honra de estar em Taquara fui eu. Eu fui honrado pela Câmara de Vereadores, cumprimento a Câmara. A Prefeitura Municipal estava lá, a Prefeita Municipal estava na sessão, emprestando seu respeito, seu reconhecimento também a essa história da Carta de Princípios. E Taquara vai ficar eternamente marcada no tradicionalismo mundial, você não tem a mínima dúvida, né? Nos 50 anos, nós fizemos ali um acendimento de chama crioula, em agosto, eu acho que foi dia 20 de agosto, se não estou enganado, tá? E essa acendimento de chama crioula foi um ato conjunto, Confederação Brasileira e MTG do Rio Grande do Sul, tá? Então, foi um ato um pouco diferente, inclusive por conta disso, porque a Carta de Princípios é para todo o tradicionalismo do mundo, não é só para o Rio Grande do Sul, né? Os outros estados adotam a mesma Carta de Princípios e tal. Então, foi uma honra ter estado aí e Taquara fica no coração de todos nós, por inúmeras razões, né? E uma delas é essa da Carta de Princípios. Quantos CTGs tem no mundo hoje? No mundo hoje tem em torno aí de 2.800, aproximadamente. E tem 1.700 no Rio Grande do Sul.
e mais em torno de 1.100 fora do Rio Grande do Sul. E existe algum país onde só tem originários daquele país no CTG? Tem. Tem um CTG na Polônia, eu não vou saber agora dizer o nome da cidade, que é uma cidade do interior da Polônia, que tem uma história extremamente interessante. Sabes que essa região, tem uma região aqui próximo aqui de Guaíba, descendo de Guaíba, que tem uma colônia polonesa muito importante, tá? Dom Feliciano, município de Dom Feliciano. E ali tem um CTG em Dom Feliciano. E num convênio ali, Prefeitura Municipal de Dom Feliciano com a cidade, com uma universidade polonesa, vinham da Polônia técnicos, né, da área agrícola e da área pecuária, de veterinária também, veterinária e agrícola, tá? Para dar apoio, dar suporte aos colonos poloneses, descendentes de poloneses, aí da região do Dom Feliciano, que tem uma colônia importante polonesa. E esse pessoal foi levado para os CTGs, e eles se encantaram com os CTGs. Não por conta da música ou da indumentária, isso até não, mas por conta de uma coisa, e isso é o relato deles, tá? Que eles encontraram aqui, que eles procuravam um local em que as famílias pudessem ficar juntas, né? Toda a escala familiar, avô, filho, neto e tal, no mesmo local socialmente, sem conflito. E eles encontraram isso no CTG, tá? E isso para eles foi uma espécie de um achado. E eles pegaram o CTG, levaram o modelo para lá e criaram um CTG na Polônia, né? Onde eles também tocam música gaúcha e tal, mas eles misturam com a música deles, com a dança deles, se encontram, aprenderam a tomar mate, né, por aqui, mas o que eles copiaram mesmo foi o modelo de convivência familiar. Tá? Então, é uma experiência muito interessante. E eu digo, o sucesso do tradicionalismo gaúcho está nesse aspecto aí. Não está tanto nem na música, nem na cultura, até porque, como eu falei antes, nós temos a nossa história do Rio Grande do Sul é muito curta, apesar de ser muito rica, muito intensa, né? Mas é muito curta, muito curta. E não vamos querer que a nossa música seja mais bonita que a música polonesa, que a música alemã, que a música italiana, que a música inglesa. Não é mais bonita. Não é, ela é tanto quanto. Tá? A nossa indumentária, nós nos orgulhamos da nossa bota, nossa bombacha e coisa e tal, mas os turcos já usavam roupa parecida há muito tempo, muito antes que nós, né? E os anglo-saxões usam outras indumentárias típicas. Aquela roupa típica, aquele chapéu típico do alemão, é muito mais antigo que o nosso chapéu de feltro aí. Tá? Então, o que nós temos diferente de ter essa expansão mundial? É esse modelo de convivência familiar em sociedade sem conflito. O CTG tem isso, e isso não pode ser perdido jamais. Muito bem. Seu Manuelito Savaris, presidente do MTG, obrigado por ter participado aqui no blog do Mazzutti. Um grande abraço, estamos sempre à disposição e obrigado pela sua visita aqui na sessão solene da semana passada. Obrigado pela oportunidade, Mazzutti. Desculpe se eu me alonguei nos temas aí, mas é que eu acabo me empolgando, tá? Disponha da gente. Muito esclarecedor. Um grande abraço. Obrigado pela saúde e paz. Obrigado.